Chegou alguma coisa? Agora foi. Ó, ótimo. Então, pronto, sigamos. Pessoal, então, continuando na aula passada, a gente estudou as 8 circunstâncias judiciais, né, e vimos como o juiz faz para analisar cada um, de modo a contabilizar como negativa ou positiva, certo? Então, como é que a gente... Por favor, desliguem os microfones. Então, vamos ver o seguinte. Vamos colocar aqui um traço, não é, para a gente fazer o seguinte entendimento. Todo crime, ele vai ter aquela pena comida, não é? Pertinente àquela ação praticada pelo condenado. E aí, consequentemente, o Código Penal, ele vai colocar a pena mínima e vai colocar a pena máxima. Então, vamos colocar aqui a pena mínima, que está previsto no artigo, não é? E vamos ter a pena máxima. Nós já aprendemos que, nesse momento, a pena base, ou seja, aquela primeira pena, ela não pode passar... Não vê nada, Rosivânia? Vocês estão vendo aí, gente? Eu tô vendo. Deve ser o Wi-Fi dela. Não dá para aumentar a letra? Eu vou tentar, porque... Ou se vocês ficarem mandando, eu não consigo nem digitar aqui, porque fica a telinha na frente. Aqui a pena, vou botar aqui P máxima, certo? Pena máxima. É muito ruim de escrever com o mouse. Então, o que é que acontece? Vamos colocar aqui que essa pena mínima desse crime seja 2 anos, certo? E essa pena máxima aqui seja 8. Então, nesse momento, na circunstância judicial, eu não posso, na pena base, nem ficar abaixo de 2 e nem posso ultrapassar 8. Então, por exemplo, se eu julgar essas 8 circunstâncias e as 8 circunstâncias forem favoráveis, ou seja, forem positivas ao réu, a pena mínima, a pena dele na primeira fase vai ser 2 anos, certo? Se eu contabilizei todas as circunstâncias como negativa, a pena base dele vai ser 8 anos. Então, resumindo, se eu coloquei as 8 circunstâncias como favoráveis, a pena dele tem que ser a mínima, já que eu não tive nenhuma circunstância negativa. Mas se eu fui, enquanto juiz, olhei, analisei o processo e as 8 circunstâncias forem desfavoráveis, a pena dele aplicada na primeira fase, estamos na primeira fase, vai ser de 8 anos. Agora o seguinte, e por exemplo, se de repente, em vez de eu ter 8 favoráveis ou 8 desfavoráveis, eu tiver, por exemplo, duas circunstâncias negativas. Aí, nesse momento, a gente tem que passar para aquele cálculo. Vamos fazer aqui o cálculo? A gente coloca a pena é de 2 a 8. Entre 2 e 8, eu tenho 6. 6 anos. Eu vou multiplicar por 12, para poder saber quantos meses dá. 6 vezes 12 dá 72 meses. 72 meses, ou seja, eu peguei entre a mínima e a máxima deu 6, aí eu multiplico por 12. E agora eu vou dividir isso por 8. Por que por 8? Porque são 8 circunstâncias, então sempre eu vou dividir esse por 8. Então lá, ó, no exemplo anterior, a gente julgou que ele tinha quantas circunstâncias desfavoráveis? 2. Então, se ele tinha 2 circunstâncias desfavoráveis, eu vou pegar cada circunstância aqui, que vale 9 meses, e vou multiplicar pela quantidade de circunstâncias desfavoráveis, ou seja, 2. Então, eu vou pegar a pena mínima, 2 anos, eu vou pegar sempre a mínima, 2 anos, e vou somar com o quê? Com quantas circunstâncias negativas eu tive? Eu tive uma negativa
9 meses, eita, e tive outra negativa de 9 meses. Por quê? Porque cada circunstância vale 9 meses, que foi o resultado dessa continha aqui. 9 e 9 dá 18 meses. 18 meses equivale a 1 ano e 6 meses, né? Então, eu vou pegar 2 anos e vou somar com mais 1 ano e 6 meses. Ou seja, a pena vai ficar em 3 anos e 6 meses. Vou botar aqui. Vai ficar em 3 anos e 6 meses. Resumindo, para a gente seguir adiante, porque a gente já falou bastante nisso. Fazendo só mais um resumozinho. Eu vou pegar a pena mínima e a máxima. Veja que eu tenho aqui, ó, 2 circunstâncias negativas. Aqui foi porque eu já julguei essas 8 circunstâncias e soube que no processo ele tem 2 circunstâncias negativas. Então, eu pego a pena mínima e a máxima e faço uma média. Entre 2 e 6, eu tenho... Aliás, entre 2 e 8, eu tenho 6. Entre 2 e 8, eu tenho 6. Então, 6 anos, né? Então, eu multiplico por 12, que são a quantidade de meses que eu tenho no ano. Aí, vai dar 72 meses, que eu vou dividir por 8, que são as 8 circunstâncias. Porque o que eu estou querendo é exatamente saber quanto vale cada circunstância negativa. Ou seja, se ele teve 2 circunstâncias negativas, quanto isso vai pesar na pena base dele? Então, eu vou na sequência, eu vou até continuar daqui, ó. Eu vou pegar a pena mínima, depois que eu encontro o valor da circunstância, eu vou pegar a pena mínima, que está lá 2 anos, e vou somar os 2 anos. Isso travou aqui. Eu vou pegar os 2 anos e vou somar com 2 vezes 9, 18. Eu vou somar com mais 1 e 6. Professora, por que entre 2 e 8? Porque é a pena que está prevista no exemplo que a gente viu. Pode ser uma pena de 1 a 4, uma pena de 2 a 8. Isso você vai olhar de acordo com o crime que ele cometeu, certo? Então, aqui, 2 anos, eu vou pegar os 2 anos, que é a pena mínima prevista para esse crime que eu estou julgando, e vou somar com as circunstâncias judiciais. Quantas foram? Foram 2. A gente já viu que foram 2. Quanto vale cada uma? Cada uma vale 9 meses. 9 e 9 são 18 meses. Então, eu vou pegar 2 e vou somar com mais 1 ano. Eita, mais 1 ano e 6 meses, que foram aquelas 2 circunstâncias judiciais. O resultado vai dar o quê? 3 anos e 6 meses. Ou seja, esses 3 anos e 6 meses é a pena base. Não é de 1 a 8, 1 ano e 8 meses? Espera aí. 9 e 9, 18. Não, 18. Quando é 18 meses, eu tiro 12, que é o ano, eu tiro 12, que é um ano. Fica 6. Fica 1 ano e 6 meses, tá certo. Porque eu tenho que tirar o ano, não dá 18 meses? E quando eu tiro 12, que é um ano, sobra 6 meses. Então, a pena base dessa pessoa que está sendo julgada agora ficou em 3 anos e 6 meses. Isso até agora é somente a primeira fase, é a pena base, certo? Então, a pena base, ela sempre vai ser construída levando em consideração essas 8 circunstâncias judiciais. Para que eu possa fazer esse cálculo, eu vou fazer aquela média entre a pena mínima e a pena máxima prevista no tipo. Professor, isso é obrigatório? É assim que todo juiz faz? Não, não é. Tem juiz que, por exemplo, coloca de forma bem subjetiva, eu vou aplicar 8 meses para cada circunstância, ou eu vou aplicar 1 ano para cada circunstância, ou eu vou botar 1/8 para cada circunstância. Mas a gente tem feito essa ponderação porque as circunstâncias ficam com um peso mais equânime, não é? Então, não é obrigatório. Essa parte da sentença é extremamente subjetiva. O magistrado é que vai escolher
quanto ele vai pesar em cada circunstância. Tem juiz, por exemplo, que quando a culpabilidade ela é muito exacerbada, mesmo aqui dando 9 meses, ele coloca 1 ano para a culpabilidade, e nos outros ele bota 9 meses. É uma questão de ordem muito subjetiva, tá? Mas o que é o mais importante, eu preciso saber quantas circunstâncias judiciais negativas ele tem. E depois, com base nessa quantidade que eu julguei, eu vou multiplicar pelo valor que eu, enquanto magistrado, vou escolher. Se eu aplicar de forma aleatória 1 ano para cada circunstância, eu vou fazer isso. Se eu fizer esse cálculo que a gente faz, eu vou fazer isso. Só que, como isso é passivo de recurso, é muito complicado o juiz colocar assim 1 ano, 2 anos para cada circunstância, porque fica um critério bem, tipo assim, para um acusado eu boto 1 ano, para o outro eu boto 1 ano e meio. Então, fazendo esse cálculo, fica mais ponderado para todo mundo. Ok? Abrir para dúvidas para a gente seguir adiante. Professora? Pois não. Mas ele pode fazer isso, o magistrado? Pode. No código, em lugar nenhum do código, você vai encontrar dizendo quanto ele deve botar em cada circunstância judicial. Isso é extremamente subjetivo. Tem magistrado que ele atribui 1/8 para cada circunstância. Então, por exemplo, ele pega a pena, por exemplo, 2 anos e as circunstâncias, 3 circunstâncias negativas, ele aumentaria em 3/8. Tem juiz que bota 1 ano para cada circunstância. Não há previsão. Não há previsão na lei. Não há súmula dizendo quanto o juiz deve pesar para cada circunstância. Só que no dia a dia, a experiência vem nos mostrando que isso tem sido muito bem aceito pelos tribunais, porque a gente não tem tido muita reforma em sentença em relação a essa pena base, a não ser o julgamento que se o magistrado pode ter entendido algo como negativo e o tribunal entenda que não é negativo. Mas o cálculo, com base nesse 1/8 que a gente está trabalhando, tem sido tranquilo. Ou seja, pegando essa pena mínima, pegando essa base entre a mínima e a máxima, transformando em meses e dividindo por 8, para pesar cada circunstância. Então, para efeito de prova, a gente vai usar esse cálculo, porque fica muito subjetivo. Então, quando eu for corrigir as sentenças, por exemplo, os cálculos de vocês, vão dar os cálculos tudo diferente, porque uma pessoa vai pesar com 1 ano, outra vai pesar com 6, outra vai pesar com 9. Então, a gente vai utilizar esse método, que é um método muito utilizado, e é esse que a gente vem usando na primeira vara. No caso, menos do mínimo não pode, né? Tem que ser a partir do mínimo. Isso. Nem eu posso ficar abaixo de 2, que é o mínimo desse exemplo, e nem eu posso passar de 8, que é a pena máxima nesse exemplo. Então, eu digo o percentual aqui das circunstâncias. Por exemplo, aqui não deu 9, ele 9 meses para cada um. Sim, ele pode colocar como se fosse 8, diminuir, tem que ser a partir desses 9 meses. Não, se ele for utilizar esse cálculo, para cada uma vai pesar 9 meses. Está bom. As circunstâncias não dividem por 2, não, a circunstância, Efigênia, divide sempre por 8, porque são 8 circunstâncias. Se eu estou querendo saber quanto é que vale cada circunstância, então eu tenho que dividir por 8, tá? Pois não. Professora, é porque é o seguinte, a senhora falou sobre esse método aí, que nós vamos utilizar na prova, e que varia muito, né, de juiz para juiz. Eu queria que a senhora desse uma resultada, porque eu estava fazendo alguns cálculos sobre progressão de pena e tudo, junto com aquela calculadora que eu falei para a senhora. E, vez ou outra, os cálculos davam certo, eu só errava por questões de, tipo assim, semanas. Certo. Por exemplo, se você for usar aquela calculadora, depois você pode até postar um exemplo para o grupo. Então, por exemplo, digamos que fosse 3 circunstâncias judiciais. Então, você pegaria a pena mínima, sempre parte da mínima. No caso do exemplo da gente, a pena mínima é 2 anos. Então, eu pegaria 2 anos, iria multiplicar naquela calculadorazinha por 3/8, porque não são 8 circunstâncias judiciais, entendeu? Aí ele ia dar aqui 60, e eu vou dividir por 8, para saber quanto é que vai dar cada uma. Não vi essa pergunta que colocaram agora, não deu tempo eu ler.
60 dividido por 8. Aí eu iria fazer esse cálculo para saber quanto daria cada circunstância, se for fazer nesse método, Tiago, que você colocou. Como a calculadora ela já resolve para você, não há dificuldade. Aqui na calculadora padrão, aqui daria o quê? 7 anos e 7, eu ainda não entendi. Daria 7 meses, pela calculadorazinha aqui, daria 7 meses e 15 dias. Professora. Oi. Deixa eu me prolongar só nessa pergunta, por gentileza. É porque, ó, nesse exemplo específico, eu estava fazendo o cálculo e achei um que eu quebrei muita cabeça. O indivíduo foi condenado a 37 anos, certo? Aí eu vou dividir por 5, que vai dar 7... Não, se ele for condenado a 35 anos, você não pode fazer nada disso. Porque você tem que primeiro calcular a pena base dele. Essa pena de 35 já foi com pena base, já foi colocando agravantes, já foi colocando atenuante, já foi colocando causa de aumento e diminuição, entendeu? Não tem como você saber, você teria que ver quantas circunstâncias o juiz considerou negativa. Ah, por isso, tá certo. Cris, isso é infracionado. Licença, isso é infracionado é outro método de fazer o cálculo, né? Isso, é outro método. Se a pessoa quiser, por exemplo, eu tenho 5 circunstâncias, eu vou dividir a pena mínima por 5 oitavos, digamos assim. Não quero nem me diga, porque eu já aprendi o outro, eu não quero nem aprender mais. O que é isso, Efigênia? E não 16? Como assim? 3, 4, 5, 6, 7. Não estou entendendo nada que a Andressa está colocando. Pessoal, a gente vai repetir mais uma vez, porque a gente já vai com 6 aulas desse conteúdo, tá? Primeiro. Oi. Porque assim, depois de 72, que é dividido por 8, não dá 9 meses? 9 meses. Cada circunstância vale 9 meses. Pronto, aí não duas. Faz... Não são 2, ele faz 2 vezes 9? Não dá 18? 18, né? 1 ano e 6 meses? 16, não? Dá 16, não? 2 vezes 9, 18, menina. Ai, eu estou fazendo errado aqui, perdão, então. Aqui, ó, só voltando para a gente seguir, tá, gente? Julgou as circunstâncias, no nosso exemplo aqui são 2 negativas. Aí eu já separo ali no canto, já anoto. Quantas circunstâncias negativas? Oi. Dá 18, não dá 16, não. 18, meu amor. 18, desde o início eu tô aqui, ó. 18 meses. Eu fico entendendo. 1 ano e 6 meses que você colocou. 18 meses. Você vai colocar 2 anos com mais 18 meses, dá quanto? 18 meses equivale a 1 ano e 6 meses. Eu não tenho que transformar em ano para somar? Entendi. Ó, então eu tenho 2 circunstâncias negativas. Aí eu pego, isso aqui está previsto no artigo, a pena mínima e a máxima. Eu faço um cálculo entre a mínima e a máxima. Entre 2 e 8 eu tenho 6. 6 anos. Aí eu multiplico por 12, que é a quantidade de anos que tem no mês. Vai dar 72. Aí eu divido por 8, que são 8 circunstâncias. Cada circunstância vale 9 meses. Se ele só tivesse uma circunstância, a pena dele ia ser 1 ano e 9 meses. Mas como ele tem 2 circunstâncias, dá 2 anos, mais 9 meses, mais 9 meses. Ou seja, dá 2 anos, mais 1 ano e 6 meses. Que equivale a 3 anos e 6 meses. Essa é a pena base. Ok? Bom, precisamos caminhar. Agora a gente passa à compreensão da pena intermediária. Certo? Deixa eu tentar aqui ir para o meu slide. Cris, se a senhora não conseguiu o contato com a Apolinário, vai liberar as notas mesmo assim? Não, eu não posso liberar sem contato com a Apolinário, porque eu tenho que fechar todos os alunos. E eu estou com essa dúvida que eu preciso definir com ele. Mas, assim, as notas já sabem, né? Muito boas. Só deixa eu ver aqui, tá abrindo aqui o slide, tá? Eu estava na Lua. Foi volta para a Terra, por caridade, que essa hora pior do mundo para você estar na Lua é agora. A gente volta aqui para os slides, tá, gente? Só um minutinho que essa coisa tá me dando um trabalho. Muito bem.
Vamos lá. Porque como tem muita gente, tem quantas pessoas aí online? Tem 30. 30. Muita gente tá com a internet ruim, pediu para gravar aula, mas eu mesmo não sei gravar aula. Tá, eu tô tentando pelo YouTubecast, se eu conseguir, aí eu já coloco no Sofia para não estar dando tanto trabalho a Tiago. É lá em Palmirim mesmo, que o menino está ruim. Oh, meu filho. Isso aqui a gente já foi, eu vou seguir adiante para a gente chegar às circunstâncias. Então, pessoal, como a gente falou, o sistema adotado pelo Código Penal é o sistema trifásico, não é? Que é adotado por Nelson Hungria, em que primeiro o juiz vai julgar as 8 circunstâncias judiciais para encontrar a pena base. Então, depois que ele encontra a pena base, aí ele vai para a segunda fase. Qual é a segunda fase? São as agravantes e atenuantes. As agravantes, como o nome já diz, elas agravam a pena. E as atenuantes, elas, consequentemente, elas diminuem a pena. Então, a gente tem as agravantes e atenuantes genéricas, que são aquelas que estão previstas na parte geral do Código. As agravantes, anotem, elas estão previstas no artigo 61 e 62. Essas agravantes, elas são taxativas, ou seja, o juiz não pode colocar nenhum agravante que não esteja previsto nem no 61 e nem no 62. Ele não pode criar um agravante. Já as atenuantes, elas estão previstas no artigo 65 e 66. E esse rol, e 67, esse rol ele é exemplificativo, ou seja, o juiz ele pode encontrar outras atenuantes lá na frente. Então, e depois a gente tem as causas de aumento e diminuição, mas a gente vai deixar para falar nelas mais na frente para não confundir. Então, as agravantes, elas estão previstas na parte geral. Por favor. Pois não. As atenuantes, elas estão em quais artigos, por favor? 65, 66 e 67. Deixa eu só ligar aqui a tomada do notebook para não descarregar um minuto. Ok. Bom, Elas são simplificativas, não é? As atenuantes são exemplificativas, ou seja, o juiz pode encontrar outras. Nessa parte, gente, é um pouco mais simples, pelo seguinte, aqui a gente não vai encontrar quanto a gente vai agravar e quanto a gente vai atenuar. Embora também não haja uma previsão na lei, a orientação dos tribunais superiores é que para aumentar, ou seja, para agravar, eu devo agravar em 1/6 e devo diminuir em 1/6. Isso é uma orientação. Geralmente a gente tem seguido esse percentual. Então, por exemplo, se a pessoa está, naquele nosso exemplo, uma pena de 3 anos e 6 meses, se ela tem uma agravante, a gente vai aumentar em 1/6 essa agravante. Nessa fase, a gente ainda não pode, na hora de fazer o cálculo, nem ficar abaixo do mínimo e nem superar o máximo, tá certo? Então, a gente, por exemplo, eu vou tentar aqui entrar naquela nossa telinha lá na nossa lousa. Vejam só. Digamos que eu fiz um cálculo e a pena lá, vamos continuar com aquele exemplo que a gente já estava usando, a pena de 2... A pena aqui de 2 a 8, que a gente já está familiarizado com ela, né? Digamos que eu estou aqui na pena de 2 a 8 e a pessoa teve todas as circunstâncias favoráveis. Qual vai ser a pena dela? 2 anos, né? Se ela teve todas as circunstâncias favoráveis, eu vou continuar com a pena mínima. E aí, digamos, eu estou julgando o processo e quando eu olho, a pessoa não tem agravantes. Não tem agravantes. Mas a pessoa tem um atenuante. Por exemplo, ele é menor de 21 anos. Então, eu teria que pegar essa pena de 2 anos e reduzir em 1/6. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque a pena ela já está no mínimo. Se ela já está no mínimo, eu reconheço a agravante lá na sentença e digo que, embora a pessoa tenha atenuante da menoridade relativa,
eu deixo de aplicar em virtude de que a pena já se encontra na pena mínima, com base na súmula 231 do STJ. Cristiane, Oi. mas assim, o resultado dessa pena aí não foi em 3 anos e 6 meses? Não, eu estou dando outro exemplo, viu, Rafael? Eu estou dizendo agora que naquela, porque lá ele tinha duas circunstâncias, não era desfavoráveis? No exemplo que eu estou dando agora, eu estou dizendo que ele não tem nenhuma. Se ele não tiver nenhuma circunstância, ele vai ficar na pena mínima, não é verdade? Isso. Pronto. Aí ele ficando na pena mínima e ele tiver um atenuante, eu não posso diminuir em 1/6. Por quê? Porque eu não posso ficar abaixo da pena mínima. Do mesmo jeito se ele tivesse todas as agravantes lá, todas as circunstâncias negativas. Lembra que eu disse? A pena é de 2 a 8. Ele tinha todas as circunstâncias negativas. A pena dele ia estar em quanto? A pena base? Em 8 anos. E ele era, por exemplo, reincidente. Mas eu não ia poder aumentar isso em 1/6. Por quê? Porque a pena já está no máximo. Ou seja, qual é a minha primeira informação nesse segundo momento? É que na segunda fase, ou seja, na pena intermediária, eu ainda não posso ficar com a pena abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Se eu não tiver com a pena no mínimo ou no máximo, isso vai me possibilitar a fazer os cálculos normalmente, ok? Professora? Oi. Mas no caso, como a senhora citou aí, o indivíduo, ele tem atenuante porque tem menos de 21 anos. Certo. Então, não pode diminuir, porque 2 anos é o mínimo. Já é o mínimo. Aí eu reconheço, na sentença, a gente faz um reconhecimento, reconhece, mas diz que com base na súmula 231 do STJ, deixa de aplicar a redução porque a pena já está no mínimo previsto em lei. No caso aí, ele já tem a tendência a ser transferido para a restritiva de direito, né? Não, aí eu nem falo nisso ainda, porque ainda falta a terceira fase. Isso aí é no final, tá? A gente tá igual ao bebezinho, caminhando, aprendendo a andar. A gente aprendeu a fazer cálculo de pena base, agora a gente está na intermediária. Quando chegar na última é que a gente vai se preocupar com o regime, que ele vai cumprir, se cabe substituição ou não, ok? Então, as circunstâncias agravantes, elas estão previstas no artigo 61. Como elas são taxativas, vamos ver aqui quais são elas. A primeira circunstância, a primeira agravante é a agravante da reincidência, que a gente já aprendeu. O que é a reincidência? É quando alguém comete um crime após o trânsito em julgado por uma condenação anterior. Então, o juiz foi lá na folha de antecedentes criminais e verificou que ele é reincidente. Então, se ele for reincidente, ele vai aumentar a pena. Lá naquele nosso exemplo que nós tínhamos feito, a pena tinha ficado em 3 anos e 6 meses, não é isso? 3 anos. A pena base lá, né, pessoal? Acorda. Ninguém cochila esse conteúdo, vocês não podem se dar o luxo de cochilar nem de olhar de lado. Ele ficou com a pena base em 3 anos e 6 meses, naquele nosso exemplo. Aí eu estou agora na fase das agravantes e atenuantes. Digamos que eu olhei e verifiquei que ele é reincidente. A reincidência é agravante, então eu tenho que aumentar a pena em 1/6. Tiago, você está com a calculadorazinha, faça aí a conta para ver quanto é que dá. Não posso, professor, eu estou gravando a aula pelo celular. Não pode, né? Então complica para a gente. Eu estou sem ela também aqui no meu computador. Professora. Oi. Então, sempre que tiver uma agravante, vai ser 1/6? Sempre. É a orientação do STJ. A gente não diz sempre, porque sabe o que é que acontece, que eu já vi na prática? Por exemplo, a pessoa é multireincidente, ou seja, tem não sei quantas condenações. Aí o juiz justifica, dizendo em virtude dele ter muitas condenações, ele aumenta em 1/4. E aí, assim, é um critério que ele colocou para ser mais rígido, entendeu? Mas a orientação mesmo normal é que ele vai ser aumentada em 1/6.
Então, a gente vai trabalhar assim? com esse critério de um sexto. Um Oi. sexto para cada agravante, né, Cris? Isso, e perfeito, para cada agravante. Se ele tiver 2 agravantes, aí a gente vai analisar quando a gente tem o que a gente chama de concurso de agravantes e atenuantes, que eu oriento vocês a estudarem, tá, gente? Vão ler nesse conteúdo, eu até tinha orientado vocês a fazerem um resumo desse conteúdo para poder facilitar a nossa aprendizagem, ok? Mas vamos seguir. Então, a primeira agravante é a reincidência. A segunda agravante, a reincidência, eu até coloquei aqui como exemplo, né? Vocês estão vendo aí a telinha? Aquele exemplo em que diz, ele tinha um crime anterior e tinha um crime posterior. Oi? Está aparecendo a tela. Ok, Sibeli. Então, aqui, ó... Professora, Oi. no caso, para mim fazer esse cálculo, 3 anos e 6 meses vezes 1/6, primeiro eu transformo tudo para meses? Isso, Arthur. É o passo mais simples. Transforma 3 vezes 12, aí multiplica com mais 6 e divide por 6, né? Porque é 3 anos e 6 meses. Faça aí, por favor. Veja aqui, ó, a pessoa tinha um crime anterior, aí transitou em julgado. No que transitou em julgado, no que transitou em julgado e ele cometeu um novo crime, ele é tido como reincidente. Tá? Então, aqui esse material é só para a gente recordar o que é a reincidência. Aqui, por exemplo, ele tem o crime 1, crime 2, crime 3, crime 4 e crime 5. Aí, transitou em julgado, ele não cometeu mais nenhum crime depois do trânsito. Ele é reincidente? Não. Ele é chamado tecnicamente primário, ou seja, embora ele tenha condenações diversas, mas ele não cometeu nenhum crime após o trânsito em julgado de uma delas. Tá certo? A gente chama isso de tecnicamente primário. Certo? Quais são as outras agravantes? Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, com emprego de veneno, de fogo, de explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Quanto o crime ser cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança, contra maior de 60 anos, contra enfermo, contra grávida, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, náufrago, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez pré-ordenada. Ou seja, se a pessoa cometeu o crime e estiver uma ou mais dessas situações que estão listadas no artigo, isso serão consideradas, em regra, como agravantes. Por que a gente diz em regra? Vamos voltar para a nossa lousa, ok? Quando ele fala, lembrem-se que algumas agravantes, elas podem também ser qualificadoras. Vocês lembram que o motivo fútil... Oi? Então, aquela pena base de início, ela vai ser feito um novo cálculo junto com essa segunda fase. É isso, cada agravante. Isso, elas são cumulativas, viu? Você coloca lá a pena base, aí depois você vai fazer o cálculo da pena intermediária. Na sentença, a gente vai discriminar tudo isso. Coloca a pena base, aí depois diz na sentença se teve agravante, se teve atenuante, aí diz em quanto ficou a pena intermediária, e depois diz se teve causa de aumento ou diminuição, e diz quanto ficou a pena final. Obrigado. Nada. Quem ia falando? Eu, Cris, a gente tá na intermediária, não é isso? Não é na final, não. Isso, não, estamos ainda começando a intermediária. No caso, por isso Cris, que eu me preocupo com o tempo. Transformando
3 anos transformando para meses, deu 36 meses, mais 6 meses, deu 42 meses, vezes 1/6, deu 7 meses. Pronto, deu 7 meses, né? Ou seja, aí, no caso, estava em 3 anos e 6 meses, né? Aí eu vou somar com mais 7 meses, né? Aí daria o quê? 4 anos e 1 mês. E 1 mês. Seria a pena intermediária. Perfeito. Voltando aqui, preste atenção nessa parte, porque ela às vezes pode soar um pouquinho complicada. Se vocês derem uma olhada lá no artigo 121 e vocês forem lá para o parágrafo 2º, você vai ver que o motivo fútil está entre as qualificadoras do homicídio. Quiserem dar uma olhadinha, eu tenho lá as qualificadoras do homicídio e entre elas está o motivo fútil. Oi? 121. O parágrafo 2º. Veja aí qual é o inciso. Acho que é o 4º ou o 2º. Cris, essa qualificadora é para transformar o homicídio em qualificado, né? Isso. Mas o juiz pode decretar também um homicídio simples, né? Mesmo tendo agravante. Foi até questão de prova da senhora ontem. Veja só, vamos chegar aí aos poucos. Aqui no 121, o motivo fútil, ele é uma qualificadora. É uma qualificadora. Se ela é uma qualificadora, ela já serve para aumentar a pena. O homicídio simples vai de 6 a 20. O qualificado vai de 12 a 30. Ou seja, o fato de ter cometido esse crime por motivo fútil, já passei a pena de 6 a 20 para 12 a 30. Ou seja, ele já cumpriu aqui o seu papel. Então, preste atenção, se no tipo penal que eu estou julgando, isso é de acordo com cada caso concreto, se no crime que eu estou julgando, aquela agravante, ela já está sendo usada como qualificadora, eu não posso usar de novo, senão vai dar bis in idem. Ou seja, como é que eu já estou sendo penalizado, passando de um homicídio simples para um homicídio qualificado, e eu pego esse mesmo motivo para agravar essa pena em 1/6? Não posso. O que é que eu posso? Se eu tiver mais de uma qualificadora. Lá no 121, por exemplo, eu tenho várias outras. Então, digamos que o crime tenha cometido por motivo fútil, e também a pessoa tenha cometido sem dar chance de defesa para a vítima. Aí, nesse caso, eu tenho 2 qualificadoras. Uma vai ser usada para qualificar o crime, né? A outra, sim, eu vou poder usar para agravar a pena em 1/6. Por isso que a gente, às vezes, escuta assim, homicídio triplamente qualificado. Aí vocês podiam até pensar assim, bom, se eu só preciso de uma para qualificar e as outras vão ficar perdidas, ou seja, eu cometi o crime por motivo fútil, muitas vezes eu cometi o crime por emboscada, e aí, a outra qualificadora vai ficar perdida? Não. Por isso que uma qualifica e a outra agrava. Mas digamos, façamos de conta que o motivo fútil não está entre as qualificadoras do homicídio. Então, o homicídio continuaria simples, de 6, continuaria simples, de 6 a 20. Aí sim, eu utilizaria o motivo fútil para agravar a pena em 1/6. Então, resumindo, só um minutinho, só para fechar bem rapidinho o raciocínio. O que é que eu tenho que verificar em primeiro lugar? Quando eu estou na segunda fase, não estou entendendo, Cris. Tá, só um momento, é porque esse assunto, gente, é complicado. Foi uma pena muito grande a gente ter que, infelizmente, tratar isso aqui pela internet. Mas por isso que eu digo a vocês e repito,
Vocês têm que fazer a parte de vocês. Tem que ler esse conteúdo. Eu estou indo devagar. Mais devagar do que isso, a gente já vai gastando, não. Já vai utilizando mais de 4 aulas só nesse conteúdo e ainda estamos longe de acabar. Deixa só eu tentar. Eu sei, Rafael. Por isso que a gente, desde o início, que está pedindo a vocês para fazer aquela leitura. Cris, minha neta está triste hoje, não estou vendo nada. Rosivânia, eu vou tentar colocar no sistema, tá? Então, vejam só. Quando eu chegar na segunda fase, que é chamada de pena intermediária, eu vou olhar agravantes e atenuantes. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de aplicar qualquer agravante, eu já vou ver eu vou olhar se a agravante. Deixa eu só um minutinho, dar uma travadinha aqui. Eu vou olhar se a agravante. Esse computador está travando. Então, eu vou olhar se a agravante. Sibeli, estão aí? Oi. Tá, tudo bem, só para ver se tinha caído. Eu vou olhar se a agravante já está sendo usada como qualificadora. Então, antes de aplicar agravante, eu já vou olhar se aquela qualificadora que eu vi, se ela já não está sendo usada como qualificadora. Porque se ela estiver sendo usada como qualificadora, eu não vou usar a mesma coisa para agravar a pena dele. Ele já está sendo, digamos assim, punido com severidade quando eu agravo a pena. No caso do exemplo que a gente deu, é o exemplo mais simples, mais tranquilo para a gente entender. No caso do homicídio, o artigo 121, o parágrafo 2º traz as qualificadoras do homicídio. Então, digamos que o motivo, a única qualificadora que tem, foi o fato do crime ter sido cometido por motivo fútil. Motivo banal, né? Então, o que é que eu vou fazer? Esse motivo fútil, ele já está como qualificadora. Então, se ele já está como qualificadora, eu não vou usar novamente ele para agravar a pena. Senão, eu vou estar fazendo o chamado bis in idem, ou seja, punindo a pessoa 2 vezes. Então, se só tem uma qualificadora e ela já está sendo usada para qualificar a pena, eu não vou usar ela como qualificadora. Aliás, desculpa, voltando. Se ela já está sendo usada como qualificadora, eu não vou usá-la para agravar a pena. Ah, mas no meu crime, aqui que eu estou julgando, não tem qualificadora, mas tem um agravante. Eu vou usar para agravar? Vou usar para agravar. E aí? Deu para entender? E essa bebezinha, a coisa mais linda, olhando para mim. Eita. Tá, pessoal? Então, vejam só. Oi.
No caso, se já estiver usando uma qualificadora, não usa outra qualificadora para gravar. Não, se só tiver uma no processo. Se só tiver uma... Não, poxa, se estiver usando ela. se só tiver uma e você está usando ela, não, porque ela já está sendo usada. Agora, se tiver duas... Alô, caiu aí? Oi. Não, Não, caiu aqui. porque está aparecendo outra chamada aqui para mim, eu não estou entendendo. Olha, Figênia, Professor, se eu só... se tiver duas, usa uma para qualificar e outra Isso. para gravar. É isso? Perfeito. Se eu só tiver uma e ela já estiver qualificando o crime, eu já esqueço dela. Eu vou dizer na segunda fase que não existem agravantes a serem aplicadas. Ponto. Pense numa coisa boa quando a gente está fazendo uma sentença, nem tem agravante, nem atenuante, nem caso de aumento, nem diminuição. No instante a gente termina. Não precisa se preocupar. Mas nem sempre é assim. Então, se eu tiver mais de uma, se eu tiver, por exemplo, duas, aí uma já está sendo usada para qualificar o crime. Eu vou olhar qual é. A outra eu vou usar para agravar a pena em 1/6. Vocês podem observar, pessoal, às vezes o promotor bota assim, 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3 e 4, ou seja, triplamente qualificado. Caso tenha uma qualificadora e duas agravantes. Se eu tiver três agravantes, aí uma vai estar sendo usada para qualificar o crime. E as outras duas, aí eu vou olhar se eu vou usar todas as duas. Por que eu vou olhar? Porque eu vou olhar ainda quando eu tiver concurso de agravantes e atenuantes, que ainda é um pouquinho mais complicado do que isso que a gente está vendo. Professora? Oi. No caso, a gente vai ter que pular, assim, da primeira fase para a segunda para saber a questão da qualificadora? Porque a segunda a qualificadora é na segunda fase. Você já fez a primeira. Quando você já faz a primeira, você já deixa de lado ali. Aí sim, agora você já parte para a segunda. No caso, aquele intervalo entre de 12 e 30 que vai partir da qualificadora, no caso? Não. Porque o preceito secundário, porque a soma que nós fizemos, o preceito secundário era de 2 a 8, e nessa qualificadora, né, de 12 a 30? Naquela 12 a 30, eu já vou ter usado para fazer a pena base, entendeu? Porque o crime não é qualificado, então eu já usei para qualificar. Digamos que o crime, vamos lá, de 12 a 30. Deixa eu tentar aqui escrever. Crime de 12, esse mouse, 12 a 30, certo? Que é o homicídio qualificado. Aí, digamos que eu peguei essa pena base, fiz lá aqueles cálculos todinhos na primeira fase da sentença, que é a pena base. E a pena dele ficou em 14 anos, por exemplo. Então, eu já utilizei esse 12 a 30 para fazer aquele cálculo da primeira fase, que já foi utilizado no primeiro momento. Resultado deu 14 anos. Aí se ele só tem um agravante, aí eu vou agravar o resultado da primeira fase, eu vou agravar em 1/6. Eu digo assim, professora, porque no preceito secundário não foi de 2 a 8 anos? Não foi? Da soma? A senhora está me entendendo? Ou não? Ali não é no outro exemplo que a gente deu? 2 a 8? Não, mas você não está fazendo a soma, não? Já na segunda fase? Na segunda fase, eu vou partir do resultado da primeira. Eu digo assim, porque você não está dando continuidade, a senhora não está dando a continuidade naquele primeiro delito, que foi de 2 a 8 anos? Pronto. Você quer continuar dele? A gente pode continuar dele. Não, é porque eu estou dizendo assim, se fosse continuar daquele, no caso já partiria de 12 a 30 anos, né? Já com a qualificadora. Não. Aquele exemplo, não misture, aqui a gente está em outro exemplo. Ah, tá certo, é porque eu pensei que ainda estava... Aquele exemplo, não, eu estou dando outro exemplo. Aquele exemplo que a gente deu, que a pena era de 2 a 8, nós calculamos e a pena dele ficou em 3 anos e 6 meses, não foi? Aí, se ela tiver um agravante, aí eu vou agravar isso em 1/6. Ou seja, na segunda fase eu pego esse resultado, os resultados eles são cumulativos, eu pego o resultado da primeira e vou agravar em 1/6.
Não, nessa parte eu sei, professor. É só essa confusão mesmo. Mas muito obrigado. Eu posso dar continuidade para não atrapalhar. Viu? Não, tranquilo. Mas lembra que eu disse a vocês que era um pouquinho complicado? A orientação que eu dou a vocês é o seguinte: na aula de segunda, eu quero que todo mundo tenha estudado esse conteúdo, porque realmente precisa que vocês deem uma lida, assistam alguma coisa que vocês achem interessante. Ou seja, voltando, na segunda fase... Cris, licença, é porque minha internet caiu na hora que a senhora iniciou, mas só para recapitular. Pega a pena base, aí se tiver agravante, aí soma mais 1/6 a pena base. Isso, perfeito. Se tiver atenuante, eu vou diminuir 1/6. Ou seja, o que eu encontrei na primeira pena base, ela vai servir para poder eu iniciar a minha pena intermediária. Entendi. Obrigada. Oi, Rafael. Nesse tudo bem, até eu entendi. Agora, onde é que fica a qualificadora no aumento aí dessa pena? Porque até então eu vi que a senhora disse que, diante da circunstância, vai ser aumentado 1/6, tudo bem, um agravante. E a qualificadora aumentou aí em quê? Não, a qualificadora, porque esse exemplo agora que a gente está dando como qualificado não tem mais nada a ver com aquele 3 anos e 8 meses. Entendeu? Eu quis dar um outro exemplo no caso do homicídio. Aquele que a gente estava tratando não era do homicídio. A gente estava tratando de um crime simples, de 2 a 8 anos. Certo, mas aí no caso, com relação à qualificadora, existe também uma fração também para acontecer? Não, qualificadora, lembra quando no início desse conteúdo a gente falou o seguinte: